Abra sua Bíblia comigo para 2 Crônicas. Temos estudado sobre os reis de Judá. Quem consegue falar todos os reis que nós já estudamos aqui? Que é isso, hein? Foram muitos. Já foram 12 reis. 3 meses, né? Janeiro, fevereiro e março, 12 reis. Então, para facilitar a sua vida aí, vamos lá comigo. Os reis do Reino Unido são 3, bem fáceis, né? Saul, Davi e Salomão. Aí veio o filho dele, Roboão, o reino se dividiu em norte e sul. Vamos lá comigo? Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão. Lembra que eu coloco, para aí só um pouquinho. Lembra que eu coloco, depois de Acasias, Atália, que foi aquela rainha perversa também, que matou todos os descendentes. Alguns não contam ela como rei, né, porque na verdade ela usurpou o trono, mas nós estudamos sobre ela, por isso eu a coloquei aí também. Joás, que foi o molequinho, né, que foi escondido lá durante 6 anos, e hoje nós vamos estudar Amazias, tá? Temos aprendido sobre os acertos e desacertos com esses reis de Judá, e mais uma vez nós vamos estudar sobre eles. O texto de 2 Crônicas conta basicamente para nós 2 momentos na vida do rei Amazias, 2 instantes em que ele reage a uma intervenção de Deus, quando Deus envia um profeta para chamar a atenção dele. Foram 2 pisadas na bola. Tem outras, mas essas 2 são as mais fortes no texto. Então, diante dessas 2 pisadas na bola do rei, dessas 2 escolhas ou decisões erradas, Deus envia um profeta. Na primeira vez ele reage favoravelmente, na segunda vez ele já não reage tão legal, e ele empina a carroça, e ele se vira contra o profeta de Deus. Então, o que eu entendo no texto de 2 Crônicas 25, é que o escritor de Crônicas, ele está registrando essa história, assim como ele já registrou as outras, para chamar a atenção dos seus leitores na época, e nós hoje, sobre as consequências. Você pode empinar a carroça se você quiser, mas vem consequências para cima de você. Ou você pode se manter fiel a Deus, e vai vir consequências boas para a sua vida também. Porque a obediência atrai o favor de Deus, mas a desobediência faz com que Deus se recue, tire a sua mão, e aí então ele diz: é assim que você quer? Siga. E você vai colher um pouquinho de consequências para você aprender. A vida do rei Amazias nesse texto, eu dividi em 4 tempos. E eu creio que são tempos importantes para a gente observar e aprender com eles. Porque Deus tem dado tempos para você também, tá? Esses tempos são o tempo da oportunidade, versículos 1 e 2, o tempo da obediência, do versículo 3 até o 13, aí vem o tempo da desobediência, versículo 14 até o 24, e vem o tempo do fim, versículo 25 a 28. Então, em primeiro lugar, vamos acompanhar o tempo da oportunidade. O André fez uma cirurgia de vesícula, vocês acompanharam no Zap no nosso grupo. Ele poderia estar descansando lá em berço esplêndido, e eis que eu olho para a minha direita e está lá o André. Tempo da oportunidade. Para que ficar em casa? Se vai doer em casa, se vai doer lá com meus irmãos. Eu vou lá para estar com meus irmãos, que vai doer do meu jeito, né? Que bom, André, ter você hoje à noite aqui. Então, abre a sua Bíblia comigo. Já está aberto? 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2 diz: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, um moleque, né, um jovenzinho de 25 anos, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeodã, ela era de Jerusalém. Versículo 2 comigo: ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. É daí que eu tirei o tema da minha mensagem. Amazias, o rei cuja devoção não foi de todo o coração.
Então veja, ele teve uma grande oportunidade na vida dele, porque, como eu tenho falado para vocês, os reis tinham uma prole de filhos. E ser escolhido para ser o descendente, para ser aquele que iria assentar-se no trono de Davi, era um grande privilégio. E Amazias teve esse privilégio, ele teve a sua grande oportunidade, ele foi escolhido. Agora preste atenção, meu querido, porque a Bíblia diz que nós também fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Você quer saber se você é um escolhido de Deus? A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo. E se você é um salvo em Cristo Jesus, você é um escolhido. Certa vez a Bíblia registra a prisão de Paulo e Silas, lá em Filipos. E eles foram colocados na masmorra, estavam louvando a Deus, e havia ali um carcereiro guardando os dois, para que não fugissem. E um terremoto abalou aquela prisão, a cadeia se abriu, o carcereiro iria se suicidar, porque ia morrer de qualquer jeito mesmo, os prisioneiros já teriam fugido. E eis que Paulo então grita: ei, nós estamos aqui. E aquele carcereiro veio com uma lamparina, iluminou Paulo, Silas, se prostra diante dele, reconhecendo a necessidade de salvação. E ele diz então: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que Paulo respondeu? Crê no Senhor Jesus, e você vai ser salvo. E se a sua família crer em Jesus, ela vai ser salva também. E assim então a Bíblia diz que eles foram para a casa do carcereiro. Paulo tomou um banho, lavou as feridas, porque ele tinha sido espancado. Ele pregou o evangelho para o carcereiro e para toda a sua casa. E a Bíblia diz que eles creram em Jesus. Esse é o grande privilégio que nós temos. Você está aqui hoje à noite para ouvir a palavra. E isso é um grande privilégio, é o tempo da sua oportunidade. Mas preste atenção, a Bíblia diz que Amazias, ele fez o que Deus aprova, mas não com inteireza de coração. O texto não explica bem o que Deus está querendo dizer com isso, mas eu vejo um elogio com uma ressalva. Não houve sinceridade na sua devoção, no seu serviço, na sua vida a Deus. Ele fez o que Deus aprova, mas não de todo coração. Ele fez o que Deus aprova, mas não com dedicação total. Ele fez o que Deus aprova, mas sua devoção não foi sincera. Porque no final nós vamos ver que ele pisou na bola de novo. Ele fez o que Deus aprova, mas seu amor a Deus ficou aquém. Sabe de uma coisa? Quando Deus fala para nós o amarmos de todo o coração, é porque Ele sabe que nós somos tendenciosos a colocar qualquer coisa no nosso coração que não seja o Deus verdadeiro. Pode ser sua profissão, pode ser o seu orgulho, pode ser a sua namorada, seu marido, sua esposa, seus filhos. Nós temos uma tendência de sempre dividir o nosso coração entre Deus e qualquer outra coisa. Então, Amazias, ele fez o que Deus aprova, mas não de todo o coração. Eu acho interessante que há um mito na filosofia grega, de uma deusa chamada Kairos. Kairos, tempo em grego, tempo da oportunidade, o tempo de Deus. Mas fala que esta divindade, ou essa mulher, alguém pediu para um escultor fazer uma estátua sobre a oportunidade, sobre essa deusa Kairos. E é muito interessante, ele fez uma estátua de uma mulher muito bela, mas não sei se você está prestando atenção, os cabelos dela estão para frente. Você percebeu isso? O que o escultor queria ilustrar com essa estátua? Que a oportunidade aparece na sua vida e você precisa agarrá-la. Porque uma vez que a oportunidade passa, não tem mais como pegá-la. Olha o que a Bíblia diz para nós, meus queridos. Paulo, ao escrever para a igreja dos Efésios, lá na Ásia Menor, ele mostra no capítulo 1 que nós temos um grande privilégio. Fomos escolhidos por Deus, fomos predestinados para ser filhos dele, porque em Cristo Jesus nós fomos remidos, fomos perdoados, fomos selados com o Santo Espírito. Capítulo 2 ele fala que nós fazemos agora parte da família de Deus, não somos mais pessoas perdidas. Mas chega no capítulo 5, ele diz assim: diante de tudo que vocês já ouviram, tenham
cuidado com a maneira como vocês vivem. É uma exortação, é um puxão de orelha. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos. A palavra insensato é uma pessoa de mente vazia, oca, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade que o Papai do Céu tem nos dado, porque os dias são maus. Portanto, ele conclui, não sejam de novo insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Segundo momento, tempo da obediência. Olha comigo no capítulo 25, a partir do versículo 3, é bem interessante, porque o rei Amazias, ele publica lá na televisão, a Globo da época, Bandeirantes, ele coloca no jornal, chamando os jovens para alistar no serviço militar. E aí ele consegue um número de 300 mil soldados, jovens de 20 anos para cima. Ele vai para a guerra contra os edomitas. Os edomitas são descendentes de Esaú, e que sempre criou problemas para o povo de Deus no Reino do Sul. E diz a palavra de Deus assim a partir do versículo 3. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei seu pai. Lembram do estudo da semana passada? Contudo, obedecendo Deuteronômio 24, ele não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou, os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Ponto para ele. Ele realmente executou o juízo contra os assassinos do seu pai, mas a sua vingança não se estendeu aos filhos, porque a lei proibia isso. Então aqui ele está obedecendo a lei. Versículo 5. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1000 e de 100 em todo Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300 mil homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Mas ele contou aquela numerosa multidão e aí faltou fé no rei. Faltou confiança de que Deus, o Senhor, poderia dar aquela vitória para ele. Sabe o que ele fez? Ele toma uma decisão errada. Versículo 7. Versículo 6. Também contratou em Israel 100 mil homens de combate, pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Ele convocou mais 100 mil soldados do Reino do Norte, porque ele não confiou que Deus poderia dar a vitória naquela grande batalha contra os edomitas. Agora, preste atenção numa coisa, versículo 7. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que você vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e também a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: mas, para aí cara, e as 3,5 toneladas de prata que eu paguei, e essa grana toda eu vou perder? Ele respondeu: o Senhor pode dar muito mais do que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Sabe, eu acho que Deus é maravilhoso demais. A gente tem aprendido isso, como Ele é misericordioso, com as nossas falhas, para a gente ouvir a sua palavra e para nos arrependermos dos nossos pecados. A gente não precisa empinar a carroça e seguir em frente, porque Deus é um Deus misericordioso. Ele está sempre pronto a perdoar o seu povo, quando o seu povo volta para Ele em arrependimento e fé. Quando o seu povo volta para Ele e reconhece: Deus, pisei na bola, e o que eu vou fazer? Eu preciso do Senhor.
E eu acho interessante que Amazias, ele ouve o profeta. Ele ouve o profeta e ele se propõe a fazer aquilo que Deus está falando. Sabe por quê? Eu coloquei aí, você deve estar lendo. Porque o certo é certo, mesmo que todo mundo esteja dizendo que é errado. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja postando lá no Zap que é certo. Errado é errado, certo é certo. O profeta Isaías falou sobre isso. Ai! Não que ele estava sentindo dor, é uma expressão de julgamento contra o povo dele. Ai dos que falam que o amargo é doce e que o doce é amargo. O que o profeta está fazendo? Ele está dizendo, olha, cuidado com a sua vida. Você que fica misturando os valores e fica querendo achar que Deus vai compactuar com você nas coisas erradas, porque para Deus o que é errado e o que é certo é certo. E ele falou isso para o profeta. O profeta deu a oportunidade de chamar, eu coloquei essa figura para você entender, o profeta chegando diante do rei, confrontando o rei com o seu pecado. E ele se quebrou dessa primeira vez. Ele obedeceu a Deus através do profeta. E aí o versículo 11 diz para nós que Amazias então encheu-se de coragem. E ele conduziu o seu exército até o Vale do Sal, onde na guerra matou 10.000 homens de Seir. Seir é uma referência à montanha, o Monte Seir, onde os edomitas fizeram a sua habitação. Também capturou outros 10.000, que levou para o alto de um penhasco e os atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Então, Deus capacita o obediente. Deus capacita e dá a vitória. Agora preste atenção no versículo 13. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon, mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Preste atenção, meu querido. Decisões erradas. Deus pode perdoar? Pode. Deus perdoa? Perdoa. Para qualquer um que volta-se para Ele em arrependimento e fé. Mas Deus não tira as consequências dos nossos erros. Aquele pessoal que ganhou todas aquelas toneladas de prata, eles queriam mais. Eles eram mercenários de guerra. Eles queriam participar da batalha para ter a oportunidade de amealhar mais ainda de despojos, riquezas. E quando o rei Amazias mandou eles de volta, eles ficaram irados, furiosos. E na volta para o norte, em cada cidade de Judá que eles passaram, eles destruíram, mataram pessoas e pegaram riquezas. Por isso nós precisamos tomar cuidado com as nossas decisões. Terceiro tempo da vida desse rei, o tempo da desobediência. Olha comigo o versículo 14. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses, inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Que estupidez desse rei! Um rei que tem ouvido falar do verdadeiro Deus. Nós cantamos hoje à noite, não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. Porque o nosso Deus, o Deus que se revelou para nós na sua palavra, é o único Deus vivo e verdadeiro. Que estupidez desse rei, como nós lemos. Não seja insensato, rei, seja sábio. Mas ele não foi sábio, ele foi insensato. Ele derrotou o exército dos edomitas, que confiavam naqueles deuses falsos. E o que ele faz? Ele pega esses deuses, esses ídolos, e leva para Jerusalém. Olha os verbos. Ele trouxe, ele estabeleceu como seus próprios deuses, ele se inclinou diante dessas imagens, e ele até ofereceu sacrifícios para esses deuses. O pecado não passa em branco. Deus não está ocupado e não vê o que você está fazendo. Eu vou fazer agora. Deus chama o profeta novamente. Versículo 15. Então, a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias,
E ele lhe enviou um profeta, que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo? Deuses que nem o seu povo puderam salvar. Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Observa a atitude diferenciada da primeira vez. Ele está mais vaidoso agora. Ele está mais poderoso, talvez mais maduro no reino. Ele se acha. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Ô profeta, cala sua boca. Pare. Por que você quer me ver morto? O profeta parou de falar, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. A palavra do profeta era a palavra de Deus. Rejeitar o profeta é rejeitar o próprio Deus. Hoje nós não temos profetas que falam desta maneira, mas nós temos o registro dos profetas, dos apóstolos. E tem muitas pessoas que não creem nisso. Na minha época de seminário, um professor foi expulso do seminário Palavra da Vida. Porque em sala de aula ele começou a questionar os alunos. Quando nós líamos Gênesis, ele dizia: mas quem disse para vocês que houve um Deus criador dos céus e da terra? Isso é uma ideia, mas existem outras ideias. Eu tive a oportunidade, quando ele foi expulso, morava em São Paulo, eu fui na casa dele, reunimos com vários ex-alunos, e eles começaram uma conversa tão triste, questionando a Bíblia, dizendo que a Bíblia era um livro escrito por homens, cheio de mitologias, cheio de historinhas da carochinha. Aí, num dado momento da conversa, eles pararam e eu calado. Eles olharam para mim e falaram: vamos mudar o trajeto da conversa, senão a gente vai escandalizar o Sebastian. Eu falei: meus queridos, escandalizar não, mas vocês me deixam muito tristes, porque vocês tiveram o privilégio, a oportunidade dada por Deus de estudar numa das melhores escolas do Brasil em termos de teologia, e vocês estão cuspindo no prato que comeram. Escandalizar não, porque eu estou muito firme na minha fé, eu sei no que eu acredito. Hoje, todos esses estão aí, espalhados. Meus queridos, um pregador muito conceituado, século XVIII, XIX, Charles Spurgeon, ele é um pastor batista, já partiu para estar com o Senhor, mas ele fala uma coisa muito interessante num dos seus sermões. O pecado e o inferno estão, vamos ler comigo isso aí, esse vermelhinho? O pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Tem muitas pessoas que querem viver pecando e acham que no final das contas Deus vai passar a mão na cabeça e dizer: não, tudo bem, você não sabia da verdade, você não compreende. Se você não vier a Deus em arrependimento e anunciar esse divórcio do pecado com o inferno, é para lá que você vai. Não se iluda. Não se iluda. No capítulo 25, 17 até o 24, Amazias cria uma guerra contra o rei do norte. Olha comigo. Ele chama o rei para batalhar. Ele está se sentindo cara. Ele acha que ele é poderoso. Só que ele se esqueceu que quem deu a vitória para ele sobre os edomitas foi Deus, por causa da sua obediência. Mas agora ele está em desobediência. Não importa se o seu exército é poderoso, é grande. E ele então chama o rei do norte para batalhar. Depois, versículo 17, de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: vem me enfrentar. E é interessante que Deus ainda dá uma oportunidade para ele. Se você continuar lendo aí, você pode ler depois. Jeú fala: cara, não é porque você venceu a batalha dos edomitas que você é o cara, não. Cuidado. Vamos deixar isso em paz. Fica aí no sul, que eu vou ficar aqui no norte. Toca a sua vida, que eu vou tocar a minha. E ele diz: não, vamos batalhar. E aí então a guerra aconteceu. Versículo 23, diz assim: Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes.
Então Jeoás levou-o para Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-edom, e ainda dos tesouros do palácio real também fez reféns, e então voltou para Samaria. Gente, a desobediência não traz coisa boa para a vida de ninguém. É isso que o escritor de Crônicas quer que nós saibamos. É isso que ele queria que os primeiros leitores, que haviam vindo do exílio babilônico, questionando, Deus nos abandonou. E o escritor diz, não, Deus nunca nos abandonou, fomos nós que o abandonamos. Porque cada vez que nós desobedecíamos a Deus, Ele dava um passo atrás. Ele tirava a sua mão de poder e graça. E nós colhíamos as consequências. E Ele está dizendo, nosso Deus, Ele permanece o mesmo. E Ele está convocando o seu povo, e nós hoje, para obedecer esse Deus Todo-Poderoso. E aí vem o quarto e último tempo. É o tempo do fim. Todos nós teremos esse tempo. Todos nós temos um tempo do fim. A Bíblia diz que no livro de Deus foram escritos todos os nossos dias. Cada um deles escrito e determinado. Você tem uma última página. Eu não sei qual vai ser a última leitura da sua vida, da minha vida, mas todos nós temos. E nós precisamos ter um coração tranquilizado na presença de Deus. No amor não existe. Antes do perfeito amor, lança fora o medo. Que amor é esse? É o amor de Deus nos nossos corações. É a certeza da salvação. É a certeza de que os nossos pecados em Cristo Jesus foram perdoados. Porque para o crente é melhor partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esses últimos versículos é um epílogo da história do rei Amazias. Deixe-me ler com vocês. 25. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás. Então, está contrastando com o norte e o sul. Filho de Joacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Isso é muito interessante, porque o escritor de Crônicas, ele não inventou essa história. Não foi um lapso dele, vou escrever. Não, havia maneiras de você consultar. Você podia ir na biblioteca da época lá, principalmente nas bibliotecas reais, onde os cronistas escreviam os anais. E Deus capacitava esses que Ele separou para registrar aquilo que era de interesse bíblico, de interesse da história de Deus. E para finalizar, versículo 27 diz: a partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo para Jerusalém e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Interessante, o escritor termina fazendo um alerta para os seus leitores e para nós. Não desista de seguir a Deus, mas siga a Deus de todo o coração. O que nós, como igreja, podemos aprender dessa história do capítulo 25? O que nós podemos aplicar de maneira prática para nós? Eu tenho algumas lições. Primeiro, vamos ler o azulzinho lá comigo, todo mundo, para acabar o sono? Devemos agarrar a oportunidade que Deus tem nos dado. De novo. Meus queridos, Deus tem dado muitas oportunidades para nós. Ele tem dado oportunidades para a gente ouvir a sua palavra. Ele tem dado oportunidades para nós crermos em Jesus como nosso Salvador. Ele tem dado oportunidades para nós vivermos para a sua glória. O escritor de Hebreus, ele escreve para uma comunidade basicamente de judeus que haviam se convertido a Cristo como Messias. E no transcorrer da história, muitos crentes que estavam sentados nos bancos. E o escritor diz assim, olha, a partir
ele fala assim, no capítulo 5 de Hebreus, se você quiser acompanhar, se não quiser, olha lá comigo. Ele diz assim, olha, capítulo 6, eu falei 5, é capítulo 6. Ele diz assim, ora, ele está chamando a atenção da igreja sobre, acerca de alguns que não estavam mais na igreja. Ele diz, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. São palavras, termos muito fortes, que muitos acreditam que o escritor está falando sobre pessoas que se converteram e depois perderam a salvação. Não! Ele está falando de pessoas que estiveram entre os crentes, que tiveram o privilégio, a oportunidade de ver o Espírito Santo agir através do ensino apostólico, através de presbíteros que pregavam, de pastores, através da escola dominical. Eles foram iluminados pelo Espírito Santo. Eles tiveram a oportunidade de entender a vontade de Deus. O escritor diz mais, eles provaram o dom celestial, eles se tornaram participantes de bênçãos na vida da igreja. Mas sabe o que aconteceu com essas pessoas? Eles caíram. Eles não perderam a salvação, eles caíram. Eles voltaram atrás. Eles deram uma marcha ré na vida deles. Porque para eles, o culto antigo, guardar o sábado, praticar a lei de Moisés, era algo muito melhor do que crer em Jesus Cristo. Então o escritor está dizendo, não tem mais nada para fazer por eles. Eles estão crucificando de novo Jesus. Eles estão envergonhando publicamente Jesus com a vida deles. É isso que acontece com muitos que se dizem crentes, mas querem viver com o pé no mundo. Querem abraçar as coisas do mundo. E querem Jesus também. Mas nós precisamos olhar para Amazias e ver que esse tipo de vida não vale a pena. Não adianta ter uma devoção dividida. Deus nos convoca para amá-lo de todo o coração, não com perfeição, mas pelo menos indica direção, indica caminho, indica para onde nós estamos indo. E ele conta uma historinha para nós entendermos. Ele fala de 2 resultados. Por isso eu não creio que ele está falando de crentes. Ele está falando de pessoas que ouviram a palavra, mas não a absorveram pela fé, não foram nascidos de novo. Olha o que ele diz. Versículo 6 ele fala, e essas pessoas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Aí vem a historinha para aplicar. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos, ou seja, a terra que também recebe a chuva, mas em vez de dar fruto, dá espinho e ervas daninhas, é inútil, e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Aí veja o versículo 9, aí ele volta agora para vocês, para os crentes, para os nascidos de novo. Versículo 9 diz assim, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos, convencidos de coisas melhores em relação a vocês. Amém por isso? Então, meus queridos, devemos agarrar com oportunidade aquilo que Deus tem dado para nós. Por isso que o escritor vai falar, olha, deixa as coisas erradas para trás. Avança para você se tornar uma pessoa madura. Segundo lugar, que preço estamos dispostos a pagar para fazer a vontade de Deus? Mas para aí, ô profeta, eu gastei 3,5 toneladas de prata, e o que eu vou fazer? Perde. Moody, que é um outro estudioso, ele faz um câmbio, uma mudança em dinheiro de hoje. Ele diz que mais ou menos aquela
tonelada lá de prata corresponde a 200 milhões de dólares hoje. Um pouquinho de dinheiro. Mas olha, não importa, se você está fazendo a coisa errada, larga. Se você está fazendo a coisa errada, tenha prejuízo, mas não continua, porque Deus não estará com você. Seguir a Jesus exige sacrifícios. Seguir a Jesus é tomar a cruz, dia a dia, segui-lo. É um preço que nós temos que pagar. Meus queridos, vocês não sabem como eu gostava de futebol. Não estou falando que futebol é uma coisa errada. Mas vocês não sabem como eu gostava de futebol. Eu saía de Uberlândia em Belo Horizonte, assistia o Verdão. Em Uberaba, Araguari, e acompanhava esse Verdão. Mas sabe, há coisas hoje que preenchem meu coração com muito mais alegria. Hoje eu não consigo ligar a televisão e ver uma partida de futebol de 90 minutos. Estou dizendo que futebol é errado? Não. Eu estou dizendo que na nossa vida existem coisas que muitas vezes estão tomando o lugar de Deus. E o futebol tomava. Porque eu era um viciado em futebol, eu amava futebol, eu adorava futebol. Mas eu entendi que tem um preço a ser pago. Nós precisamos aprender a separar na nossa agenda as reuniões com a igreja. Nós temos um pacto como membros. Qualquer coisa não pode tirar a gente. Ter irmãos dessa igreja que eu não sei qual foi a última vez que tomaram ceia. Você acha que isso não é importante? É importante. É importante. É uma ordenança, é uma ordem. Do pastor? Não, do Senhor Jesus. Então, observa quais são os programas que a igreja tem, almoço, quais sejam as suas programações. Vocês têm o privilégio nesta igreja de ter um instituto bíblico, onde se ensina a Bíblia, onde ensina você a pensar teologicamente. Temos que dar valor a isso. Então marca na sua agenda. E se comprometa com os programas dessa igreja, porque a sua presença é importante. Hebreus fala isso, não deixemos de congregar com a igreja, como é o costume de algumas pessoas. Temos que procurar uma vida de castidade. Eu quero falar para os casais. Lugar de vida sexual é dentro do casamento. Esposa, você precisa atentar para isso, para o seu marido. Não adianta orar, ó Deus, satisfaz a necessidade sexual do meu marido, em nome de Jesus. Ele não vai satisfazer, porque você é um instrumento para satisfazer a necessidade sexual do seu marido, e vice-versa. Vida sexual é uma bênção de Deus para nós, casados. Precisa haver castidade no sentido de fidelidade. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo, olha, para que a gente não caia em imoralidade, cada um tem a sua esposa, e cada esposa tem o seu marido. A gente não pode brincar com Deus nessa área. Quero falar para os solteiros, porque o negócio ficou bagunçado, porque o padrão de comportamento, pela da Globo, o escritor de Cantares, ele está louvando a Deus pela sua noiva, e a sua noiva está louvando a Deus por causa dele, e ele está dizendo que ela se preservou, ela é um jardim fechado, imaculado, guardado, para o dia do casamento. Precisamos levar isso a sério. Precisamos levar isso a sério. A gente não pode fazer vistas grossas. Você que é papai, mamãe, você tem que conversar com seu filho, com a sua filha, e dizer, olha, essa desgraça de comportamento a gente vê lá no mundo. Mas isso não faz parte da nossa vida. Nós somos diferentes. Que preço nós estamos dispostos a pagar para fazer a vontade de Deus? Quem é o seu Deus? Quem é o nosso Deus? Muitas pessoas acham que Deus é Papai Noel. Ele está lá pronto para dar presente. E muitas pessoas têm essa visão de Deus. Que Ele é um velhinho, um vovô que está sempre pronto a dar presente. Basta você ter fé. Reivindica em nome de Jesus. E o Papai Noel está dando presente. Outras pessoas acham que Deus é como um empresário. O cara trabalhou 30 dias, o empresário tem que pôr a mão no bolso e pagar o salário dele. Ué. É direito. E tem muitos que estão pensando que Deus é um empresário que está comprometido com você e tem que fazer aquilo que os seus méritos pedem.
Outras pessoas acham que Deus é um mendigo. Aceita Jesus, porque ele está implorando, ele está pedindo. Ó, Deus, dê uma chance para ele na sua vida. Meu querido, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente, nós é que precisamos dele. Ele não é mendigo, ele não está implorando para entrar na sua vida. Se você não receber Cristo como Salvador, você vai para o inferno. Ele continua sendo Deus, a mesma coisa. Ele não é um entre pares. Eu creio que esse foi o grande pecado de Amazias. Eu não creio que ele abandonou o Senhor, Deus de Israel. Apenas na sua mente, ele pensou que Deus era um entre outros. Então ele ia ao templo, oferecia seus sacrifícios, mas o que tinha? Adorar outros deuses. Deus é um entre outros. Não é não. O nosso Deus é único. O nosso Deus é singular. O nosso Deus não compartilha a sua glória com ninguém. O nosso Deus é todo poderoso, Ele é o Criador. Você quer saber se as pessoas creem no mesmo Deus que você? Começa com criação. Diga assim, olha, não, o Deus que eu creio, Ele se revelou. E Ele é o Criador. Não, para aí, vamos mudar de conversa. Quer ver se ele crê no mesmo Deus que você? Diz assim, olha, o meu Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados. Não, não vamos falar de religião aqui não. Vamos acreditar em Deus, mas não vamos falar de Jesus não, isso aí já é religião. Quem é o seu Deus? Nós precisamos responder a essas perguntas. E aí então nós precisamos aprender a dedicar a nossa vida a Deus a fim de servi-lo de todo coração. Amazias não conseguiu servir a Deus de todo o coração. Sua devoção não foi de todo o coração. Nós não podemos ser crente meia boca, crente mais ou menos. Lembra da igreja de Laodiceia? O Senhor Jesus diz, olha, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês não é quente e vocês não são frios. Quem dera vocês fossem crente ou frio, mas fica em cima do muro. Estou a ponto de vomitar. A gente não pode ser crente meia boca. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque você fica dividido. Você tenta agradar um tempo, você tenta agradar outro tempo, não dá. Ele disse que você tem que se posicionar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele falou, olha, onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Você tem que ter foco. Onde é que está o seu foco? Amazias fez o que o Senhor aprova, mas não de todo coração. Amazias fez o que o Senhor aprova, mas não com sinceridade. Eu tenho ouvido, para Deus qualquer coisa serve, desde que feita de fé. Meus queridos, Deus é o rei de toda a terra. No passado, Israel começou a levar uns cabritinhos com impingem, aleijado, cego. Oferecia sacrifício a esse Deus. E o profeta chegou e falou assim, vai lá na casa do prefeito Odelmo Leão e leva um cordeiro desse defeituoso para ver se ele aceita da sua mão. Esse negócio de qualquer coisa para Deus serve, o importante é o que está no coração. Isso não é verdade. Deus quer o melhor de nós. E nós podemos dar o melhor, porque Ele deu o melhor por nós. Pense nisso. Hoje à noite, Deus chama você para ter uma devoção sincera, para entregar seu coração totalmente a Deus. Porque Ele ama você. Mas Ele não estará com você se o seu caminho for de pecado. Não se iluda. Não se iluda. Porque Ele não vai. Ele recua. Ele fica olhando de longe. Não me comprometa com isso. E as consequências virão. Por último, vamos falar comigo? Evite se comprometer com incrédulos ou andar por caminhos que vão macular sua vida. O rei fez isso. Ele buscou aliança com pessoas incrédulas e Deus falou, conta comigo não. Não conte comigo, eu não vou. Ou então manda embora. Não ande em caminhos que a sua vida vai macular-se. Aí depois é tão difícil para servir a Deus. O salmista diz assim, olha, os crentes é que são os notáveis. Eu tenho prazer de estar com esse povo. Eu tenho amigos incrédulos.
Ainda hoje, depois de quase, 30 anos, eu mantenho comunhão ou amizade com os 29 oficiais que se formaram comigo lá no EB, no Exército Brasileiro. A gente às vezes reúne, a gente tem um zap, a gente vai para a churrascaria, come, fala da nossa vida, mas eu não tenho prazer de estar com eles. Porque nós não temos comunhão espiritual. A gente conversa balela, mas eu tenho prazer de estar com esse povo. Eu gosto. E é isso que o salmista está falando. Os crentes é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Não se ponham em julgo desigual com os incrédulos. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele ama você. Viva a sua vida intensamente, para glorificar o nome do Papai do Céu. Amém? Que Deus abençoe.